Muito bem, agora sim eu tenho o prazer de receber a vereadora Vanessa de Jesus. Seja bem-vinda, vereadora. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes, sempre acompanhando o programa Tribuna Livre, que é um veículo importantíssimo de informação da nossa cidade. Obrigada pelo convite. Olha, a gente que agradece a sua presença aqui, olha, vou falar um negócio, é difícil a gente conseguir as entrevistadas aqui, né? É muito trabalho e algumas mulheres ainda têm uma certa vergonha, tal, não quer muito aparecer, mas a Vanessa é sempre muito atuante. Aliás, ela é até cantora, não sabia, ela tem um vasto trabalho dentro da igreja, e eu acho que esse trabalho acabou te ajudando a ser desinibida, né, com relação à conversa com o povo. Na realidade é difícil você pegar alguém que é da igreja, que é evangélico, que atua na igreja o tempo todo e é inibido. É muito difícil porque a igreja também é a arte de falar, e falar sobre a palavra, falar sobre Deus é difícil se você não tiver as suas convicções bem firmadas. Então, muito me ajudou e tem me auxiliado muito nesse sentido. Foi um dom que você desenvolveu, né? É verdade. De falar e também a questão de cantar, porque a gente está sempre envolvido nos grupos de louvores. Então, foi muito importante, de verdade. Vamos trazer um dia aqui para ela cantar? Eu venho. Muito legal. Eu venho. Nós gostamos aliás, né, a música evangélica, eu acho que de uns 20, 30 anos para cá, ela tem evoluído ou tem se tornado mais jovem, né? Sim. Porque a gente sempre lembrou das músicas gospel ou das músicas chamado de crente ou de protestante, era aquela coisa mais clássica, né? É verdade, é verdade. É que no começo se tocava muito órgão, não se utilizava bateria. Vou dar um exemplo da minha igreja, que é uma igreja centenária aqui no país, né? A Assembleia de Deus foi fundada em 1910 aqui no Brasil. É a maior igreja ao lado da Igreja Católica. Eu não tinha noção disso. Nós somos a maior igreja pentecostal do Brasil, a Assembleia de Deus. Eu acho que a protestante, né, pentecostal protestante, é a maior. Eu achei que a maior seria a neopentecostal, como de igrejas ligadas à igreja. Não, a de vocês é a maior de igreja longe pentecostal, a maior. A maior igreja pentecostal, porque a questão de ser pentecostal e neopentecostal, a igreja pentecostal, aquela igreja raiz, as neopentecostais foram que surgindo após essas igrejas, né, após a Assembleia de Deus. Outras pessoas que se converteram lá foram saindo e montando as suas igrejas, mas a igreja pentecostal de maior número hoje no país é a Assembleia de Deus. Vereadora, estamos aí completando mais um semestre, né? Sim. Agora, nessa semana aí, teremos as sessões ordinárias e também as sessões extraordinárias para fechar tudo que tem para esse semestre aqui. Como é que a senhora avalia o trabalho desse semestre de 2023? Olha, 2023 começa com uma nova gestão na Câmara, né? Em se tratando da presidência. E tudo que é novo precisa de um tempo para, não só para se fixar, mas um processo de compreensão de quem está presidindo e de quem está sendo presidido, né? Tenho para mim que durante esses 6 meses nós tivemos alguns projetos um tanto que polêmicos na casa e, de fato, projetos polêmicos exigem um pouco mais de cada um de nós, não só dos vereadores, mas também da presidência, né? E aí você tem, durante o período das sessões, alguns entraves que são proporcionados às vezes pela oposição, pelo público que está lá reivindicando. Com isso, eu percebo que nesse semestre nós tivemos uma quantidade menor de projeto deliberado. Nós vamos sair desse semestre aí com menos projetos deliberados, talvez, projetos que ainda têm demorado um bocado nas comissões, por conta das temáticas que têm sido votadas na casa. Então a gente começa às vezes uma sessão, mas por conta do regimento interno, da possibilidade de fala de quem faz uso da tribuna, né, você acaba tendo um tempo razoável em alguns projetos, ou em alguns temas, como por exemplo, aumento de salário de professor. Nós tivemos a casa, a visita, inclusive hoje, de pessoas que estão naquela situação difícil em relação ao Morro do Amor, a sua moradia. Aliás, tem uma pergunta nessa questão, vereador. O Celso Pinheiro está dizendo que hoje na sessão municipal teve reivindicação por moradia. Sim. E teve até vereador que se escondeu debaixo da mesa. Ele está exagerando, pessoal. Cadê os vereadores de Guarulhos para criar projetos de lei? Na verdade, o vereador, eles não podem fazer um projeto que crie encargos, né? Ou Exatamente. Que crie custos, não é isso, vereador? Exatamente.
Não é competência do vereador, é competência do executivo, né? Como é que foi essa reivindicação de hoje? Muita gente... Na verdade, as pessoas estão com receio de perder sua casa, sua moradia. Existe já uma comissão na casa, eu não faço parte dessa comissão especificamente, que tem alavancado esses trabalhos, né? Em torno dessa questão habitacional. Não faço parte, mas tenho acompanhado. A cidade vai fazer tudo. Eu creio que o executivo vai dar sequência em tudo que for de forma legal. A gente também não pode, para resolver um problema, criar situações controversas. Nós temos que vir com soluções palpáveis, mas sabemos que as questões de habitação da cidade não é único e exclusivamente uma responsabilidade do município. Você precisa de parceria do governo do estado, né? De parceria do governo federal, mas especificamente mais do governo do estado. Então, você necessita da liberação dessas verbas e agora, até hoje, na casa, foi até votado, deliberado, um projeto referente moradias no bairro que fica ali no Lavras, que eu acho que é o Maria Clara, se não me engano, que é um bairro que vai passar por algumas situações dessa daí de moradia. Então, as coisas caminham e a prefeitura vai dar o andamento de acordo com a legalidade que ela precisa executar, né? Nós temos muitos locais, vereador, hoje em Guarulhos, que foram ocupados ao longo de muitos anos. E já tivemos até situações piores, né? Hoje nem tanto, né? Um pouco mais controlado. Eu me lembro que ali no Recreio São Jorge era em cima de um morro e é um penhasco, né? E muita gente teve muito incidente. É verdade. Essa falta de fiscalização também com relação às invasões, ocupações, também não é um problema grave? Quer dizer, a gente acaba deixando fazer uma ocupação, mas depois colocando pessoas em risco. Na verdade, é assim, nós precisamos fazer algumas compreensões. Por exemplo, eu tenho um conhecimento até que amplo em relação à questão do Cabo Sul, Recreio São Jorge, Novo Recreio. Hoje nós temos a Faculdade Jung aqui em Guarulhos é uma das detentoras de melhor estudo sobre aquela região, né? Então, o que a gente percebe? Aproximadamente 30 anos, 28, 30 anos aproximadamente, nós tivemos a chegada de pouco mais que 500 famílias naquela região. E eu vou dizer a você que não foi somente uma questão de moradia, mas uma das maiores devastações da Mata Atlântica que nós temos por aqui, porque os mananciais que há ali foram totalmente obstruídos por uma questão de falta de saneamento, né? Moradia irregular, o desmatamento que ocorreu na região e também o número de pessoas que hoje, eu quero acreditar que deve estar em torno de 60, não tem um número assim preciso, mas deve estar em torno de talvez 60 mil pessoas morando ali. Né? Então, assim, é um número muito expressivo. E com isso, as casas são construídas de uma forma estruturalmente incompatível com o que é disposto em relação geográfica, em relação à geografia. Então, nós temos até um estudo do solo que, diga-se de passagem, até a UNG intitulou, não sei se isso é uma questão técnica ou se foi a faculdade, efeito soufflé é uma coisa que pode até acontecer porque o solo ele é todo poroso. Então, por conta de você não ter uma vazão correta de água, a água ir embora quando chove, a qualidade do material com que as casas foram construídas. É um número muito grande de pessoas, né? E aí você tem algumas questões, eu estava conversando com uma pessoa essa semana que me apresentou fotos de uma casa no local onde é praticamente uma mata aqui em Guarulhos. Olha, tem uma pessoa vindo morar aqui. Como que a gente faz para tirar? Não é tão simples assim, porque essas questões vão todas em direção ao Ministério Público. Então, é o Ministério Público que determina a desocupação da área também. Isso às vezes leva 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes uma vida inteira, né? Às vezes acontece e às vezes uma reintegração acaba acontecendo e de fato a pessoa continua morando ali. Mas Guarulhos ainda tem muita área verde e cada lugar que se asfalta nasce uma nova comunidade sem água, sem luz, sem saneamento. É um problema estrutural que tem que ter uma atenção significativa. E olha, e quem já foi ali para o Cabo Sul, andou de carro no Cabo Sul, da parte de cima, do Morro da Chiquinha até a parte de baixo, você passa por umas ruas ali inacreditáveis. Ali foi feito tudo paralelepípedos, né, bloquinhos, porque se fosse asfalto realmente não daria para andar.
O Ivanildo Jabá fala, vereador, um servidor público tem 30 dias de férias. A senhora acha justo o vereador ter 60 dias de férias? Na verdade, o vereador não tem 60 dias de férias, né, vereador? Isso é tão relativo, porque no papel tudo se escreve, né? Uhum. Esses poucos dias que nós temos agora no mês de julho e depois nós temos no mês de dezembro, o ano passado, por exemplo, dia 23 de dezembro nós estávamos na casa, dia 22 de dezembro nós estávamos na casa e embora tenha-se a falsa sensação de que o vereador está de férias, o vereador na maioria das vezes ele nem sai da cidade. Né? Esse período todo de julho, esse recesso que nós vamos ter, para mim ele só existe no papel, porque eu vou continuar aqui. E isso acontece com quase 100% dos 34 vereadores, a maioria não viaja para lugar nenhum, fica na cidade. O Jabá sabe, viu, Jabá? O que acontece? Não tem sessão, mas a Câmara ela está funcionando. Funciona normalmente. Exatamente. Né? Você pode ir lá na Câmara e não tem as sessões ordinárias. O gabinete estará aberto. Mas o gabinete da maioria dos vereadores estão abertos lá. Então dá uma olhada lá. Quem não for, você me avisa lá. Celso Pinheiro, Pimentas, periferia de Guarulhos, maior dono de terreno vazio, a prefeitura não pode ser doado para moradia. E eu não sei se ainda existem tantos terrenos públicos aqui em Guarulhos, mas eu acredito que sim, seria muito interessante esse tipo de atitude. A senhora que também é, de uma certa forma, o Jesus é ligado ao governador do estado, só acredita que dessa vez o governo do estado olhe um pouquinho mais pela cidade de Guarulhos, vereadora, e possa ajudar, principalmente nessa questão da habitação, que é tão sensível? Olha, Guarulhos tem um papel importantíssimo para desenvolver, que é continuar gerando aproximação com o governo do estado. Guarulhos é uma cidade extremamente robusta e todos nós sabemos disso. Mas dizem que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se nós não continuarmos persistindo nas questões da cidade em relação ao governo do estado, é lógico que aquele que mais persistir é aquele que mais vai receber. Eu não vejo no Tarcísio uma pessoa indisposta a ajudar a cidade, né? Mas essa aproximação ela é extremamente importante para que questões, não só em relação à moradia, mas questões estruturais, né? Relacionadas às rodovias que passam aqui na cidade, como por exemplo o bendito Trevo do Bom Sucesso. Nossa. E outras, né? Alça de acesso que tanto se sonha na Dutra para minimizar o congestionamento da nossa cidade, são temas relevantes que devem ser discutidos e essa aproximação ela não deve acontecer em momentos eventuais específicos, né? Mas ela deve ser paulatina e deve acontecer sempre que possível para Guarulhos não se tornar uma cidade esquecida nesse aspecto, como vem de um cenário de muitos anos em relação ao governo do estado e a cidade de Guarulhos. Agora que a cidade está começando a engrenar essa relação de uns anos para cá. E esse semestre só conseguiu alguma obra para a sua região? Como é que foi o seu trabalho nas periferias, vereadora? Então, vamos lá. Eu tive algumas indicações, né, solicitações que de alguma forma foram atendidas na região do Ponte Alta. Ainda há, especificamente dentro dessas solicitações, coisas que devem ser realizadas para completar a pavimentação de algumas ruas. Na região também de Cumbica, teve algumas solicitações que foram atendidas. Também no Recreio São Jorge nós tivemos uma solicitação atendida, que também tem alguma coisa para terminar de fazer. E em relação ao legislativo, eu acho que uma das conquistas para mim foram, de tudo que foi feito, uma das mais relevantes, porque nós falamos muito sobre o que a gente consegue palpar, tocar, né? Coisas palpáveis, melhor dizendo, coisas que nós podemos ver. Só que nós não podemos esquecer que tudo isso que se movimenta numa engrenagem é através da vida das pessoas. Então, o meu trabalho relacionado às mulheres, muitas vezes não visto, porque não se torna algo que você possa tocar, ele tem uma relevância muito grande, porque é totalmente ligado às famílias. Então, em se tratando da Procuradoria da Mulher, eu fiquei muito feliz. Por qual motivo? A Procuradoria foi criada em 2013, e a nossa composição, não só em Guarulhos, mas em todas as cidades, né, onde há Procuradoria, essa composição ela é muito rasa no sentido técnico das coisas, né? Você tem alguém para te auxiliar juridicamente, mas nada que possa fazer esse trabalho se expandir, alcançando pessoas que de fato estão em situação de violência doméstica, né? Então, esse tempo foi um tempo importante, porque eu faço basicamente 3 meses que eu estou à frente. Fevereiro, que a gente começou para março, abril, maio, junho,
4 meses. E nós conseguimos agora, já estamos na fase final de convênios firmados com universidades aqui de Guarulhos. Então nós temos a FIG, nós já temos a Anhanguera, que se prontificou a nos ajudar, nós temos a UNG, com a questão da assistência psicológica, assistência jurídica, alguns encaminhamentos que são importantíssimos, e isso vai nos dar condição de não só atuar dentro da Câmara, como também levar para pontos específicos da cidade a atuação da Procuradoria. Guarulhos precisa lutar contra a violência doméstica. É inadmissível numa época como hoje, atendimentos que nós fazemos, que eu fico até abismada de ver algumas coisas, né? Atendi uma senhora faz menos de 2 semanas, com idade para ser a minha mãe, e que estava sofrendo violência praticamente todos os dias pelo seu companheiro. Né? Então, e é um trabalho que você fala assim, resolveu o problema da violência, tá muito bem. Só que às vezes ele era o provedor do lar, e ele sai com tudo, com cartão, com carteira, com tudo, e ela fica sem nada. E dali não adianta só você resolver a questão da violência. Fica uma pessoa ali que vai ter problemas para se manter. E aí vem a depressão, que já estava ali no meio do caminho. Então nós precisamos combater com veemência a violência doméstica que afeta totalmente a estrutura familiar. Pensar numa criança que é criada em um lar onde há violência, será um adulto com problemas, será um pai talvez com problemas, será uma mãe com problemas, e eu estou muito feliz por conta desse convênio que foi firmado nesse momento. Serão essas parcerias que serão firmadas a partir de agora e que vai nos dar condições de um dia de repente estar no shopping, tem procuradoria aqui em Guarulhos, de um dia estar de repente no aeroporto, de um dia estar numa ação do Bosque Maia, para que as pessoas possam conhecer e fazer uso desse serviço que vai ser tão relevante para as famílias da nossa cidade. A cidade já teve mais casas de acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica e tal. Seria possível pensar em aumentar, principalmente na periferia, essas casas de passagem, essas casas de abrigo, né? E também a questão da delegacia da mulher. Nós temos uma só que só funciona durante o dia, vereador. Na verdade, hoje você já tem no governo do estado você já tem a atuação das delegacias da mulher especificamente, vai ter um certo período, mas todas as outras dependências e outras delegacias podem fazer o atendimento e encaminhamento. Então, que na verdade é um passo muito importante, mas não é o fator definitivo para resolver de imediato uma denúncia nesse sentido, porque ir à delegacia e fazer o boletim de ocorrência é bacana, mas você tem tempo para você poder fazer o exame de corpo de delito, quando há necessidade, quando é uma violência física, psicológica não, fica lá no boletim de ocorrência mesmo, né? Em relação às casas, nós precisamos entender que hoje a pasta da mulher, ela é uma subsecretaria. Então ela não tem dotação orçamentária ali, ela depende de emendas parlamentares. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque vem emenda parlamentar e ela não pode ser utilizada para as questões estruturais, não só da abertura de novas casas, como de manutenção. Nós sofremos nesse aspecto, né? Nós dependemos de secretarias como a SAR, como obras, para poder fazer a gentileza de ir lá arrumar essas casas, né? Inclusive agora nós estamos... Foi uma das coisas também que foi muito bacana, nós pleiteamos junto à subsecretaria e à SAR a reforma da casa do Vila Galvão. Porém, essas emendas vêm direcionadas para curso. Acabou o valor da emenda, acabam-se os cursos. E a casa fica meio que inativa nas suas atribuições. Recebe as pessoas, mas não consegue dar sequência em relação a cursos e a possibilidade de inserção dessa mulher no mercado de trabalho, inserção dessa mulher de novo na sociedade de maneira digna. Então, para que isso tivesse uma possibilidade de maior expansão, essa pasta teria que deixar de ser uma subsecretaria para se tornar uma secretaria e receber a sua dotação para poder trabalhar de maneira mais abrangente, mais expansiva. Hoje a bancada feminina na Câmara é a maior de todos os tempos, né? Exatamente. Acredita numa expansão devido até às últimas leis de que todos os partidos sejam obrigados mesmo a passar os valores para as campanhas das mulheres dentro dos partidos, a obrigatoriedade de ter pelo menos 30%, e agora com essa nova lei que vai diminuir pelo menos pela metade o número de legendas, acredita que o número de mulheres de boas vereadoras tende a aumentar? Qual a sua expectativa e qual a sua própria expectativa, né, também de retornar à Câmara e manter seu trabalho? Então, na realidade,
essa obrigatoriedade dos 30%, ela é importante, mas ela precisa ser trabalhada. Nós teremos dificuldade de pegar esse percentual de mulher com possibilidade de ser eleita, porque a participação da mulher na política ainda é muito tímida. Concordo. Então, você tá bom, há uma obrigação de eu colocar 30% para a mulher. Mas essas 30%, esse 30% corresponde a nomes que têm possibilidade? Talvez não. Porque não teve visibilidade, não foi trabalhada essa questão política. A mulher ainda é muito tímida em relação à política, porque é um cenário onde existe um domínio meio que masculino. Nós já falamos até em outras entrevistas aqui da dificuldade que nós temos de participar das coisas que são extremamente relevantes na casa, como, por exemplo, comissões. Isso aí está bem claro, né? E seria muito bom que nós aumentássemos, porque a mulher ia ter também poder de decisão nesse aspecto, que é uma coisa que as vereadoras hoje não têm. Não tem, porque o número de vereador é maior, então você acaba aqui empurrando na direção onde o número é maior, né? Em se tratando do meu trabalho, eu tenho tentado fazer até onde as minhas forças alcançam, não só dentro da casa, porque é complexo ser vereador. Se você quiser atuar de verdade, é complexo. A gente está falando de criação de projeto, nós estamos falando de atendimento dentro do gabinete, eu faço questão de atender no gabinete. Nós estamos falando de ações sociais na rua, porque muitas vezes as pessoas vêm com problemas, ela chega até um vereador, porque ela já se utilizou de várias formas para tentar falar, ou não há instrução suficiente para saber para onde ir. Então, por isso que às vezes procura um vereador. Até existe solução para o problema da pessoa, uma secretaria, uma diretriz para que ela possa seguir, que é o caminho normal, mas ela não tem conhecimento para isso. Nós precisávamos nos utilizar dos veículos de informação para colocar mais informação para as pessoas que sejam relevantes. Até acho que a cidade tem bastante espaço para o outdoor e nós precisávamos colocar lá. Por exemplo, nós temos escola técnica aqui em Guarulhos, que está com dificuldade no preenchimento de vaga, a federal e a do SECAP, Escola Técnica de São Paulo, né? FATEC, nós temos ali, encerra os cursos às vezes por falta de aluno. Precisamos colocar informações na cidade que mude a vida das pessoas, que faça com que a nossa cidade seja desenvolvida para os jovens, para os adolescentes, né? Nós temos o Senai, no Presidente Dutra, que tem extrema dificuldade, está pedindo aluno para as empresas porque não tem alunos. Mas por quê? Porque não chega a informação. Eu passo do caminho do ônibus para ir para casa, eu passo de carro com a minha família. E o que desperta o olhar das pessoas? É informação, e informação com letra grande, com desenho, com foto. E nós precisávamos atuar mais nisso na cidade, pegar os outdoors da cidade e utilizar para informações relevantes, para que os jovens tenham, não vou falar oportunidade, porque às vezes até existe oportunidade, mas ele não sabe como chegar. Eu hoje falava com uma pessoa que trabalha comigo sobre a minha experiência de ir com 16 anos de idade procurar emprego no aeroporto. Eu travei. Eu sentei lá no banco, eu não tinha coragem de entregar um currículo. Por quê? Uma família tímida, no sentido de vir do Nordeste. Trabalhei na feira até praticamente meus 24, 25 anos. Né? E chegou um período que eu trabalhava na feira e trabalhava em indústria. Mas um ambiente familiar mais fechado e distante. Morei minha vida toda no Soberana. Então pegar um ônibus para mim e sair de um bairro para ir para outro, já começava a ficar com medo se eu ia passar do ponto. Eu lembro que eu passei na Escola Técnica Federal com 17 anos. Né? E eu, ao invés de descer na Armênia, olha a distância, eu desci no Corpo de Bombeiros da Vila Maria. Nossa. E eu fui a pé dali até a Escola Técnica Federal, que você precisa andar até a rodoviária do Tietê, atravessar para trás do Shopping D. Por quê? Porque não havia informação, eu não sabia como chegar, eu tinha medo. Nós precisamos pegar esses jovens que estão distantes na periferia e quebrar esse paradigma, dizer você pode, você consegue, porque o meio onde ele está não promove para ele qualquer condição para que ele tenha possibilidades de galgar boas oportunidades, seja no mercado de trabalho ou seja na vida estudantil aí, que é tão importante e que define o futuro de uma família, o futuro também, por que não dizer, de uma nação, de um povo. Eu concordo plenamente com a vereadora. Nós temos boas escolas, a Escola Federal, já trouxemos um diretor aqui. O Agostinho? O Agostinho, ele já reclamou que faltava alunos. Pô, é uma escola técnica federal, gente. Exatamente. Eu fiz.
Extremamente Fiz mecânica, né? Você fazendo uma escola técnica federal é quase que uma garantia de Exatamente. emprego. E temos a FATEC. Tem a FATEC tem cursos da FATEC que foram praticamente encerrados por falta de aluno. E olha, é outra coisa, você fez FATEC, é garantia de emprego, é incrível. Então, está faltando realmente uma maior divulgação. A gente tem que começar a divulgar. Inclusive no espaço que nós temos, que é o Cora Coralina, nós, todo o ano, nós fazemos curso preparatório para o Enem. Todo ano. Então a gente pega a molecada lá da comunidade, que tem dificuldade com português, com matemática. Graças a Deus, vem voluntário de escola particular, professor que... Nós temos professores do Partenon, que se prontificaram a dar aula lá para esses alunos. Né? Professores também do Estado, que tem uma bagagem muito, muito ampla, para dar aula de português, de matemática, de redação. Agora, no mês de agosto, nós abriremos novas turmas, porque o nosso desejo é não ficar com conhecimento só para nós, é transferir para as pessoas, que eu acho que é isso que traz qualidade de vida e transforma o povo num povo melhor colocado no mercado de trabalho e com projeções futuras para a vida da sua família, dos seus filhos e por aí vai. Ivaneide Cerqueira nos acompanhando. Um abraço. O Joy, realmente o trabalho da vereadora voltado para as mulheres que sofrem violência doméstica é de extrema importância. É verdade, então temos que sempre correr atrás de melhorar a nossa vida e apoiar quem nos ajuda. Para quem quiser falar com a vereadora, o pessoal fala, é difícil falar com o vereador, como é que faz para achar a Vanessa? Eu sou totalmente acessível em relação a ir ao gabinete na Câmara de Guarulhos, sala 62, né? Nós estamos lá. Eu atendo no gabinete às terças e quintas, são meus dias fixos, de manhã até meio-dia, porque a gente sai para a rua resolver as coisas, conhecer a cidade um pouco mais. Guarulhos é enorme, gigante, né? Falta até pernas para conhecer tantas necessidades. É uma cidade em pleno desenvolvimento. Guarulhos tem muito ainda a desenvolver, porque tem muitas carências para ser suprida, né? E esse é o desafio da política, é aproximar as pessoas que estão distantes, é tentar de alguma forma auxiliar o executivo em relação às necessidades, sendo porta-voz das pessoas e levando através de ofício, de requerimento, né? Nós estamos no gabinete agora aproximadamente com 2.600 ofícios já emitidos nessa legislatura. Caramba. Porque nós andamos, nós notificamos, nós informamos o que está acontecendo, quando não através do ofício, através de um requerimento para entender quais são os processos da cidade, principalmente em relação à pavimentação, à questão de estrutura, de ir e vir. As pessoas precisam ter dignidade para sair da sua casa, para trabalhar e não ficar sendo sacudido dentro de uma condução até chegar. Só quem pegou é quem sabe. Eu não era uma pessoa privilegiada não, viu? Eu pegava 5 ônibus por dia para poder estudar e trabalhar, porque era tudo fora de mão. Morava no Soberana, trabalhava na Ponte Grande, estudava na Vila Maria. Olha que loucura, né? E com esse tamanho privilegiado que eu tenho de 1,5 m, muitas vezes é tomando cotovelada lá do Soberana até chegar no final do percurso. E nós precisamos nos colocar na situação no lugar das pessoas. Então a gente anda, gabinete, sala 62, Facebook, Instagram, oficial Vanessa de Jesus. O Celso Pinheiro só está perguntando a quantidade de assessores que cada vereador tem. Hoje está em torno de 15 ainda, né? Em torno de 15. Nós temos aí algumas coisas que devem acontecer para o próximo ano. Provavelmente uma redução de 5 assessores para 10, né? Vai cair de 15 para 10. Se as coisas continuarem assim... O pessoal está falando que a Câmara pode subir para 38 vereadores. Não, eu acho que pelos números do IBGE hoje, talvez suba 36. 36, no máximo. 2 cadeiras a mais. Vereadora Vanessa de Jesus, obrigado por aceitar o nosso convite. Sou eu quem agradece, melhor dizendo. Estou à disposição. Sempre um prazer tê-la aqui. Tem um assessor da senhora aqui, quem é que está aqui conosco? Nós temos aqui, na verdade, não é assessor, é um jovem rapaz, o Biel, que está por aqui fazendo umas fotos aqui para essa jovem senhora. Tá certo.